Boa noite a todos e todas. Me chamo Cristiane, também no terceiro ano de Pedagogia. Vou ler um aqui do Paulo Freire. Deixei aqui para vocês também acompanharem, talvez a maioria conheça. Verdades da profissão de professor. Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível. Mas, ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados. Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua apaixonada pelo seu trabalho. A data é um convite para que todos, pais, alunos, sociedade, repensemos nossos papéis e nossas atitudes, pois com ela demonstramos o compromisso com a educação que queremos. Aos professores, fica o convite para que não descuidem de sua missão de educar, nem desanimem diante dos desafios, nem deixem de educar as pessoas para serem águias e não apenas galinhas. Pois, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Paulo Freire. Então, é dessa forma que nós, o Centro Acadêmico Pedagogia da Autonomia, desejamos a todos mais uma ótima noite de evento. Agradecemos ao Centro Acadêmico por abrilhantar a nossa noite. Então, novamente, boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia de estudos da Semana de Pedagogia do Campus Universitário de Irati, DEPED. E, para continuar com as nossas atividades, nós vamos compor mesa hoje com duas professoras. Então, eu vou ler um currículo, dados do currículo da professora Simone de Fátima Flá, que é a nossa convidada para estar palestrando hoje à noite. A professora Simone possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. É docente do ensino superior da Universidade Estadual de Ponta Grossa na área de política educacional, atuando na graduação e pós-graduação. Tem experiência na área de educação, com ênfase em política e gestão da educação. Discute e pesquisa os temas política e gestão da educação, políticas para a educação básica e direito à educação. Professora Simone, esteja à vontade para compor a mesa. Também convidamos a professora Michele Fernandes Lima, professora da Universidade Estadual do Centro-Oeste, campus de Irati, atuando nas disciplinas de Metodologia da Pesquisa e Ciências da Educação e Políticas Educacionais. A professora Michele trabalha também junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação, mestre em Fundamentos da Educação pela Universidade Estadual de Maringá, doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná, pós-doc pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Centro-Oeste, líder do Grupo de Pesquisa Estado, Políticas e Gestão da Educação, Unicentro, pesquisa junto às linhas, formulação, implementação e avaliação das políticas educacionais, da educação básica e educação superior, pesquisa em políticas educacionais, política educacional em Gramsci, história da política educacional. Professora Michele, esteja à vontade para compor a mesa. Michele, você quer mais um? Eu acho que nós podemos iniciar, então, as atividades da noite de hoje. Bom, boa noite a todas e a todos. Primeiramente, é um prazer imenso estar nesta instituição hoje, que foi quase a minha casa, né? Quase a minha casa, porque fiz concurso junto com a Michele, né? E acabei não vindo, né?
né? Acabei não vindo para a Unicentro, porque fui nomeada primeiro lá em Ponta Grossa, né? Mas a gente acaba sentindo, assim, quando entra aqui, tem um pezinho também na Unicentro, né? Então, na verdade, antes de iniciar a fala, eu sempre gosto de colocar, de me posicionar, na verdade, de onde eu falo, né? Até porque, quando a professora Sheila foi ler o currículo, eu falei para a Michele, nem precisa isso. Porque, na verdade, esse verbalismo, na verdade, que nós colocamos no Lattes, é uma exigência da academia, né? E eu gosto sempre de colocar assim, é um pouco da minha história profissional e pessoal, até para dizer de onde eu venho, né? Porque quando você lê o Lattes do professor, aquele resumo que nós colocamos, e geralmente nós só focamos na graduação, na pós-graduação, nas titulações, né? Isso, na verdade, não mostra realmente quem a pessoa é, né? Eu sou professora em Ponta Grossa. Eu sempre gosto de colocar assim, na verdade, eu vim da educação básica, eu fui professora da rede municipal em Ponta Grossa durante 25 anos, me constituí como professora na rede municipal, fui professora de escola rural, na época, de classe multisseriada, né, que eu sei que alguns municípios aqui da região ainda têm. E fiz todo o meu processo de formação sendo professora da rede municipal. A graduação, as 2 graduações que eu fiz, o mestrado, o doutorado, eu fiz sendo professora da rede municipal. Então, isso também me possibilita olhar para a rede municipal e para as políticas municipais de uma forma, eu diria assim, diferenciada. Diferenciada no sentido de quem não viveu aquela realidade. Então, o meu olhar também é preocupado com a realidade municipal, mas assim com um foco de apontar alguns limites, né, que hoje vêm ocorrendo principalmente nas redes municipais. Então, o que eu vou apresentar para vocês hoje, lógico que eu tentei organizar uma discussão teórica, né, enfim, legal, né, no sentido que eu vou partir da legislação para discutir, mas o meu foco é a rede municipal e eu vou apresentar alguns dados de Ponta Grossa. E vou, de certa forma, pedir assim, uma certa paciência de vocês, porque, às vezes, me falta ar. Assim, uma questão de problema de saúde, que, às vezes, eu fico... É um problema muscular que eu tenho, que acaba, às vezes, faltando, né? Um pouco de... A respiração falha um pouco. Quando eu discuti com a Michele, na verdade, com a professora Michele, sobre a discussão que faremos hoje, ela falou, olha, nós queremos discutir o estágio, né? O estágio não obrigatório, porque eu sei que ela vem trabalhando também essas questões aqui na região, e a gente tem trabalhado lá em Ponta Grossa, na região de Ponta Grossa. Eu fiquei pensando como vou abordar a questão do estágio não obrigatório, né? Uma discussão teórica e legal para mostrar os dados. Então, eu pensei da seguinte forma, né? Coloquei o título ali da discussão, estágio não obrigatório, a face oculta da flexibilização do direito do trabalho e seus reflexos na formação de pedagogos. Por que a face oculta da flexibilização do direito do trabalho? Porque, muitas vezes, nos cursos de formação de professores, enfim, nas escolas, nas universidades, nas faculdades, nós olhamos o estágio só na perspectiva formativa, né? Só na perspectiva de que o estágio é um processo de formação, sem olhar as interfaces que tem o estágio, principalmente o não obrigatório, como um reflexo da flexibilização da legislação trabalhista. Tá? Então, por isso que eu busquei, no campo do direito, primeiro vou fazer uma discussão legal em relação a isso, para tentar mostrar para vocês que os contratos de estágio, a realização de estágios não obrigatórios, têm um pezinho,
nas discussões do direito do trabalho. Tá? E nós não podemos desvincular a questão. Pelo menos eu analiso dessa forma. Então, o foco da discussão vai ser, então, a Lei 11.788, de 2008, que é a lei atual, enfim, a lei vigente sobre o estágio, tanto o estágio obrigatório, aquele estágio curricular dos cursos, quanto o estágio não obrigatório. Tá? Então, o foco da discussão vai ser essa lei. Essa lei ela revogou expressamente 2 leis anteriores que regulamentavam o estágio, que é uma lei de 77, que dava as orientações gerais para o estágio. Eu vou tentar mostrar para vocês quais as falhas dessa lei, e uma lei de 94, que estendia aos alunos das escolas especiais as atividades de estágio. Por que eu coloquei essas 2 leis aqui? Porque, na verdade, lá no finalzinho da Lei 11.788, tem lá assim, um último artigo que diz: esta lei revoga expressamente, enfim, os dispositivos dessas 2 leis e de um artigo da CLT. Tá? Eu não vou trabalhar a CLT aqui, mas a lei anterior, enfim, a lei remetia à CLT, ou seja, ao direito do trabalho. Tá? Então, quais são os antecedentes, enfim, da lei? É a lei de 77, a principal, que é a lei geral, enfim, que dava orientações para o estágio. E, no foco específico que nós vamos tentar abordar, a lei de 77 dizia o seguinte: reconhecia o estágio como complementação do ensino e aprendizagem. Então, não o estágio como parte do processo formativo, mas apenas como um complemento, ou seja, como um adendo, um penduricalho dentro do processo formativo. Outra questão é que o estágio poderia assumir a forma de atividade de extensão, mediante a participação do estudante em empreendimentos ou projetos de interesse social. Então, qualquer projeto de extensão poderia ser reconhecido como estágio. Também os estágios realizados sob a forma de ação comunitária estariam isentos de celebração de termo de compromisso, ou seja, de um contrato de estágio. Na lei anterior, não precisaria haver nenhum tipo de termo de compromisso entre o estagiário, a unidade concedente e a universidade, enfim, ou a faculdade. No nosso caso aqui, que a gente vai tratar do estágio no ensino superior. Então, simplesmente, o aluno, enfim, o estudante poderia, no nosso caso, na área da educação, o estudante poderia chegar numa escola e dizer: eu quero fazer estágio, né? Eu estou me voluntariando para fazer estágio, sem nenhum tipo de contrato, nenhum termo que regulamentasse as ações entre o estágio, né, o estagiário, e a escola. Outra questão que a lei anterior também colocava é que o estágio não criava vínculo empregatício, isso também ocorre hoje, e o estágio poderá receber bolsa, eu coloquei grifado ali, poderá. Nem sempre o estágio tinha uma contraprestação pecuniária. Então, o estudante poderia ir para a escola e fazer um acordo, enfim, com a direção, com o dono da escola, enfim, ou mesmo numa secretaria de educação, e trabalhar voluntariamente. Isso não existe mais. Legalmente, isso é proibido hoje. Tá? Embora a gente saiba que ainda acontece, mas legalmente não pode ocorrer. Então, que o aluno, enfim, o estagiário, poderia receber uma bolsa ou outra forma de contraprestação. E a jornada de estágio a ser cumprida pelo estudante deverá compatibilizar-se com o seu horário escolar e com o horário da parte que venha a ocorrer o estágio. Enfim, o que a lei previa? Só que o estágio tinha que ser fora do horário de aula. Não estabelecia carga horária, ou seja, um aluno que estudava só pelo período matutino, ele poderia fazer estágio tarde e noite, né? Ou o aluno do noturno fazer estágio manhã e tarde. Não tinha nenhum tipo de regulamentação a esse respeito.
Então, face a essas questões previstas na Lei de 77, havia uma reivindicação social bastante grande para reformular essa legislação, né? Porque, frequentemente, havia práticas de exploração da mão de obra barata dos estagiários. Nenhuma semelhança com o que acontece hoje. Tá? O que isso queria dizer? O estagiário poderia trabalhar gratuitamente, né, voluntariamente, né, ou ele poderia receber uma bolsa irrisória, né, uma contraprestação irrisória. Então, havia muita reivindicação em relação a isso, para que tivesse uma regulamentação específica. Né? E a omissão da lei a respeito da jornada a ser cumprida, porque também existiam jornadas maiores do que a jornada dos trabalhadores. Tá? Então, por isso que houve a regulamentação da lei de estágio, que é essa que está hoje vigorando, que é a Lei 11.788, de 2008. Essa lei, eu não vou tratar toda a lei, é claro, né? Mas essa lei ela prevê o estágio como um ato educativo escolar supervisionado. Não importa se o estágio é obrigatório ou não obrigatório. Se é o estágio curricular, que o professor vai lá acompanhar o aluno, enfim, tem uma supervisão. Mesmo o estágio não obrigatório, ele precisa ser supervisionado. Supervisionado por quem? Por um profissional habilitado. Então, o que isso quer dizer? Que o estagiário ele não pode assumir funções de um profissional habilitado. Ele deve sempre estar acompanhado do profissional habilitado. No contexto da escola, eu diria assim, o estagiário tem que ter o professor habilitado, formado, enfim, em pedagogia, acompanhando o trabalho do estagiário. Jamais o estagiário pode assumir atividade sozinho. Eu sei que isso vai dar uma polêmica aí depois, né? Mas é isso que diz na lei. E as modalidades de estágio previstas na lei, como eu já falei, é o estágio obrigatório, aquele que está previsto no currículo do curso, que tem uma carga horária específica nos cursos, que tem o professor de estágio do curso que vai acompanhar, tem o professor lá no campo de estágio, né, o professor supervisor também lá no campo de estágio, e também a modalidade de estágio não obrigatório, que é esse o nosso foco, tá? Que é ali o parágrafo 2º. O estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória do curso. Tá? O estágio não obrigatório, ele precisa estar expresso na lei de contraprestação obrigatória, ou seja, pagamento de bolsa. Então, não existe mais a figura de estágio voluntário. O estagiário precisa receber uma bolsa, uma contrapartida. Tá? Requisitos, enfim, para a realização dessa modalidade de estágio. A matrícula e frequência, atestados pela instituição de ensino. Né? Esse é um problema da legislação, porque diz matrícula e frequência. Muitas vezes, o estudante passa no vestibular, ele faz a matrícula hoje, amanhã ele já está no campo de estágio. Né? Ele já está lá realizando atividade de estágio não obrigatório. Tá? Então, esse é um problema, porque a lei diz matrícula e frequência. No ano de 2015, que nós tivemos greve, no início do ano, foi 2015, logo no início do ano, eu era coordenadora do curso de pedagogia lá em Ponta Grossa. Nós tivemos a matrícula dos alunos no período de greve. Né? Os alunos fizeram a matrícula e, no dia seguinte, tinha uma fila no colegiado de pedagogia por conta do termo, porque a universidade também tem que assinar o termo de compromisso, para que os alunos pudessem começar o estágio. Eles não tinham tido nenhum dia de aula, nenhum dia de frequência, nenhuma discussão a respeito do que é ser professor. E eles estavam nas escolas. Né? Então, esse é um problema que nós temos observado em relação ao estágio não obrigatório, porque a unidade concedente, ou seja, aquela instituição
que contrata o estagiário, que faz o termo de compromisso com o estagiário, não observa essa questão. Né? Ou seja, nós estamos colocando os nossos alunos sem qualquer formação na realização de estágio. E a universidade tem uma responsabilidade em relação a isso, porque a universidade assina o termo de compromisso. Né? E os alunos... Eu lembro que eu me recusei, inclusive, de assinar o termo de compromisso. Falei, não vou assinar, porque não teve nenhum dia de aula. Como que eu vou atestar que você, lá, o aluno, é frequente no curso? E sem assinatura da instituição, né, do coordenador do curso ou do coordenador de estágio da instituição, o aluno não faz o estágio. Né? Então, esse é um problema que eu sempre chamo a responsabilidade também para as instituições formadoras. O que nós, professores das instituições formadoras, estamos pensando a respeito disso? Lógico que tem toda uma questão social que eu vou mostrar para vocês, da necessidade dos alunos também se manterem no ensino superior. Né? Mas a instituição formadora tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Né? Então, ali, o termo de a matrícula e frequência, a outra questão é o termo de compromisso entre o estagiário, a parte concedente e a instituição de ensino. Ou seja, entre o aluno, né, quem faz aí estágio, por exemplo, nas escolas municipais, com a prefeitura municipal, né, quem faz aí em escola municipal, em qualquer município que seja, quem faz estágio não obrigatório aí? Olha, é um número significativo, se nós formos pensar. Né? Então, vocês sabem que vocês assinaram o termo lá, vocês assinam, o secretário de Educação, a pessoa responsável lá na prefeitura, assina o termo e o termo vem para a universidade para ser assinado na universidade. Então, é um termo que tem um tripé, na verdade, uma tríade envolvida. Não é só o aluno estagiário. É a instituição lá que recebe o estagiário e é a universidade também. A universidade tem uma responsabilidade grande nesse processo. Por isso que eu sempre chamo a atenção da universidade, porque como eu já assinei muitos termos, né? Muitos termos de compromisso de estágio, então a responsabilidade também cai em cima daquele que está assinando esse termo de compromisso, inclusive depois para supervisionar o que o aluno está fazendo lá. Opa, voltar aqui. Compatibilidade entre as atividades de estágio, né, e aquelas previstas no termo de estágio. Normalmente, os termos de estágio trazem lá todos os deveres do estagiário. Né? Os deveres do estagiário, os deveres da unidade concedente e os deveres da instituição de ensino. Então, está lá. Normalmente, está colocado lá que tipo de atividade que o estagiário vai desenvolver, né? Qual vai ser a contrapartida da instituição que está recebendo e quais são as ações da instituição formadora, que normalmente é fiscalizar a frequência, né? ver se o aluno não está sendo explorado no estágio e tudo mais que tem, porque a instituição formadora deve também denunciar se o termo de compromisso não estiver sendo corretamente cumprido por qualquer das partes. Né? E acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente. Inclusive, no termo de estágio, lá diz, normalmente é a pessoa que assina na instituição que acaba sendo o professor orientador. Né? Então, esse professor que assina, ele é responsável por tudo que está acontecendo. Né? E essa era a minha preocupação quando eu era coordenadora do curso de pedagogia lá em Ponta Grossa. Porque eu assinava, por ano, uns 200 termos. Né? Então, como uma única pessoa da instituição vai se responsabilizar por 200 alunos no campo de estágio? Esse é um problema institucional, na verdade. Como que a instituição está lidando com esse tipo de estágio? Que foge, inclusive, ao próprio curso. Qual é a política da instituição para esse acompanhamento, não só do curso de pedagogia, né? Do curso de letras, contábeis, educação física, enfim, todos os cursos que a instituição tem. Né?
Outra questão colocada na lei de 2008 é que a jornada de atividades do estágio será elaborada de comum acordo entre as partes. Comum acordo entre as partes. Devendo ser compatível com as atividades escolares. Vou falar do nosso caso específico na pedagogia. Se o aluno estuda à noite e vai fazer estágio em outro período, porque o máximo ali é 6 horas diárias e 30 horas semanais, é o máximo que o aluno pode ficar em campo de estágio, então, esse horário tem que ser compatível com o horário de aula na instituição. Né? Vocês não têm curso diurno, né? Lá em Ponta Grossa, nós temos uma pedagogia no matutino. Isso gera um problema enorme para nós. Porque as aulas do matutino acabam meio-dia. Né? E os alunos, muitas vezes, estão no campo de estágio e eles querem sair mais cedo da aula, porque, ao meio-dia, eles precisam estar na escola. Porque eles atendem o horário de almoço, por exemplo, das escolas de tempo integral. Né? Mas a lei diz que tem que ser compatível. E daí dá depois eu conto para vocês alguns embates que nós temos lá com a Secretaria de Educação em Ponta Grossa em relação a isso. Né? Porque Ponta Grossa não tem só o EPG que tem pedagogia. Né? Nós temos várias instituições privadas que oferecem o curso. Tem várias instituições privadas de educação à distância que ofertam curso. Eu fiz um levantamento há uns 2 anos atrás sobre a oferta de vagas no curso de pedagogia em Ponta Grossa, por ano em torno de 6.000 vagas. Vocês já imaginaram o que é isso em termos de estagiários disponíveis? Né? Porque, legalmente, eles podem, mesmo sendo de educação à distância e tudo mais, eles estando matriculados, eles podem estar no campo de estágio. Né? Então, esse é um outro problema, né, que dá um embate muito grande em relação à disponibilidade, e eu estou tratando isso hoje como mão de obra, força de trabalho, né, barata. Embora esses trabalhadores não sejam reconhecidos como trabalhadores, porque acabam sendo trabalhadores lá no contexto do estágio. Tá? Então, é mão de obra, é força de trabalho sendo vendida. A duração, enfim, do contrato de estágio é do máximo 2 anos, então o estagiário só pode ficar 2 anos lá, daí ele tem que sair. Né? Muitas vezes também ele sai por um tempo e volta para o mesmo lugar. Né? Ou ele sai, termina o contrato de estágio, ele continua lá sem contrato para não perder a vaga, né? E depois ele faz novo contrato de estágio. Então, que é uma forma de burlar também a legislação. E a bolsa ou contraprestação, que agora é obrigatório. Às vezes os alunos vêm e dizem, professora, mas eu fiz estágio voluntário, porque os alunos têm que cumprir aquela carga horária de atividades complementares, né, no curso. Dizem assim, não, professora, mas eu fiz atividade em tal escola, eu trabalhei como estagiário voluntário, não existe essa figura mais. Né? Não, sempre tem que haver a contraprestação, sempre, e é bolsa, não é salário, porque quem recebe salário é trabalhador. Daí o legislador também foi bem esperto. Né? Não coloca remuneração nem salário, é bolsa, porque se fosse o termo utilizado fosse remuneração, os estagiários poderiam entrar, inclusive, com uma ação trabalhista, dizendo, eu sou trabalhador. Né? Então, como não é remuneração, eu falei, a interface, a relação do estágio não obrigatório com o direito do trabalho é enorme. E o estágio não obrigatório tem sido muito mais estudado por estudiosos, por pesquisadores do campo do direito do que do campo da educação. A gente tem enfrentado assim, um problema enorme, porque não tem bibliografia na área da educação, tem sobre estágio supervisionado, lá, o estágio obrigatório. Isso tem muita coisa. Mas, em relação ao estágio não obrigatório, não tem pesquisas. Tá? Eu sempre digo assim, que é um filão, esse é um filão, né? Eu tenho tentado trabalhar na iniciação científica, iniciei lá no EPG com projetos de iniciação científica sobre o estágio não obrigatório, né, para tentar ver se a gente consegue formar essa discussão para trazer para a pós-graduação.
porque não tem pesquisa. Então, vocês vão ver que, inclusive, eu vou citar aqui autor do campo do direito, e não do campo da educação. Porque daí são os estudiosos do direito do trabalho que vêm olhando e dizendo, opa, aqui tem relação trabalhista. Aqui tem todos os requisitos de uma relação trabalhista, mas não é trabalho. O estagiário não tem direito, não recebe remuneração, recebe bolsa. Daí, como ele não é trabalhador, ele não tem direito ao pagamento de 1/3 de férias. Né? Ele não tem direito ao pagamento de férias remuneradas e nem descanso semanal remunerado. Né? Mas ele acaba desempenhando atividades de um trabalhador como outro qualquer. O número de estagiários, alguém uma vez me perguntou sobre isso, por isso que eu trouxe. Né? Qual é o número de estagiários que pode ser contratado? Né? A lei também especifica isso, de 1 a 5 estagiários. De 1 a 5 empregados, pode ter 1 estagiário. Então, lá na escola, você tem 5 professores, só pode ter 1 estagiário contratado. Tá? De 6 a 10 empregados, até 2 estagiários. De 11 a 25 empregados, até 5 estagiários. E acima de 25 empregados, até 20% de estagiários. Isso tem sido um problema nas redes. Por quê? Porque o cálculo, muitas vezes, é feito pelo total de professores contratados na rede. E não, porque daí é mais. E não na escola, mas a lei estabelece que tem que ser lá no local. Se tiver muitas filiais, vai ter que ser o cálculo em cada filial. Ou seja, se tiver numa rede, o cálculo tem que ser por escola, por número de professores que tem na escola para contratar estagiários para aquela escola. Tá? Então, para efeito dessa lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores e empregados existentes no estabelecimento. E, na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos, os quantitativos previstos serão aplicados a cada um deles. Então, tem que ser por unidade, e não no total. A gente tem discutido isso lá em Ponta Grossa, porque você pega, tem 3.000 professores, né? 20% dá 600 estagiários. Né? 600 estagiários em Ponta Grossa. Então, esse dá um problema bem grande, né? E a prefeitura tem contratado um número enorme de estagiários, em todas as áreas, não só na educação. Esse não tem sido uma questão só, a gente está discutindo a questão da educação, mas isso tem sido em todos os setores. A universidade contrata estagiários. Né? Tem os contratos administrativos, né? Com certeza que tem, lá na UEPG também tem, que esses estagiários acabam cumprindo a função de um profissional. Né? Sem a supervisão de um profissional habilitado, muitas vezes. Eles assumem, lá na UEPG, tem casos de assumir uma sessão dentro da universidade, do estagiário ser responsável por questões financeiras da universidade. E daí a universidade acaba fechando os olhos para a fiscalização externa. Porque quando vai para a fiscalização externa, diz, mas e vocês lá dentro? Vocês vão fiscalizar aqui, mas então corrijam a situação de vocês lá dentro. E daí, diante da precariedade que nós vivemos, falta de funcionários, a universidade também se cala. Né? Porque daí eu não vou apontar o erro do outro, porque o erro está na minha casa também. Aí eu trago, enfim, né, a questão do direito do trabalho, então, né, essa discussão do estágio não obrigatório, né, enquanto flexibilização do direito do trabalho, porque a flexibilização, fenômeno ocorrido no âmbito do direito do trabalho, dá-se por meio da criação ou alteração de leis com uma mera finalidade de derrogar as vantagens de cunho trabalhista. O que isso quer dizer? Como o trabalhador, se eu contratar um trabalhador, eu tenho que pagar férias, 1/3 de férias, eu tenho que dar férias remuneradas, descanso semanal remunerado, além de outras vantagens, né? Então, eu crio uma estratégia para não pagar esses direitos e contrato estagiário. Então, eu flexibilizo o direito do trabalho, porque eu contrato um estagiário para desempenhar, muitas vezes, a função de um profissional. Tem uma discussão no campo do direito, por exemplo,
bancas de advogados, né? Ou seja, escritórios de advocacia. Às vezes tem 2 advogados e 30 estagiários. Né? No campo do direito, isso se dá assim, explicitamente. Né? Quer dizer, daí o estagiário não tem todo o aparato legal de proteção trabalhista, porque ele se submete a esse tipo de contrato. Né? Ou seja, o empregador está burlando o direito do trabalho. Em vez de contratar o profissional para fazer, ele contrata um estagiário. Né? Opa! Não aprendi a lidar com isso, que ainda por isso que eu me atrapalho. Os fundamentos para se flexibilizarem as normas trabalhistas são vários. O alto custo dos encargos sociais, o engessamento, a defasagem e o protecionismo exacerbado da legislação trabalhista são alguns deles. Então, alguns autores vêm dizendo assim, na verdade, a legislação trabalhista protege de tal forma o trabalhador que o empregador acha outras alternativas. E a legislação do estágio vem justamente atender aos interesses do empregador, não necessariamente do processo formativo. Porque não importa como está se dando o processo formativo. O que importa é o trabalho que o estagiário está fazendo lá no campo de estágio. É essa a questão que está posta. Né? No entanto, os contratos de estágios eles são muito semelhantes com os contratos de trabalho. Muito semelhantes. Né? Então, por exemplo, a relação de emprego é constituída por 5 elementos. Isso é questão de direito do trabalho. E eu quero mostrar para vocês que isso está posto nos contratos de estágio. Tá? Prestação por pessoa física ao tomador. Então, tem que ter uma pessoa que preste um serviço para alguém que o contrata. Isso está colocado no contrato de estágio? Está colocado. Né? Porque o estagiário é contratado para desempenhar uma função para a unidade concedente, que não é chamado de empregador, né? na lei de estágio. Pessoalidade na realização das atividades laborativas. É uma atividade que tem que ser desempenhada por uma pessoa. Tem que ser uma pessoa com determinadas características. Né? No contrato de trabalho. No contrato de estágio também não tem determinadas características que eles exigem para fazer o contrato de estágio? Não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser aquele que seja estudante de pedagogia. Né? Tem algumas regras, né? Então, que se assemelham ao direito do trabalho. Realização de atividades de maneira não eventual. Eu não vou, de vez em quando, fazer o estágio, eu vou todos os dias. O trabalhador também, ele não trabalha de vez em quando, ele vai todos os dias, cumpre horário de trabalho. Realização das atividades laborativas sob subordinação ao tomador de serviços. Quem faz estágio e vai para a escola não tem que, vou colocar entre aspas, obedecer o diretor da escola, enfim, o professor, é o tomador de serviços, o empregador. Tem que se subordinar. E a prestação dos serviços de forma onerosa. O trabalhador recebe uma remuneração. O estagiário não recebe remuneração, mas recebe uma bolsa, que foi um termo que foi trocado. Então, essas semelhanças aqui, esses 5 elementos, estão presentes tanto no contrato de um trabalhador quanto de um contrato de estágio. Então, são muito semelhantes. Né? Por isso que muitos autores eles vêm dizendo assim, mas tem semelhanças, é praticamente um trabalhador, mas a legislação diz que não é trabalhador, que é estagiário. Né? Então, a relação de estágio não obrigatório é a que mais se aproxima das relações do emprego do regime seletista. Então, ela tem todos os elementos de uma relação de um contrato de trabalho pela CLT. No entanto, optou o legislador por não tipificar o estagiário como trabalhador, regido pela CLT, pois, de acordo com o que dispõe o artigo 3º da Lei 11.788, o estágio, tanto na hipótese do parágrafo 1º do artigo 2º desta lei, quanto do parágrafo 2º do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza. Então, a própria lei de estágio diz que a atividade não é empregatícia.
Portanto, nenhum estagiário pode entrar com uma ação trabalhista, porque ele fez um contrato de estágio e o estágio não é relação trabalhista, embora tenha todos os elementos de uma relação trabalhista. Por isso que a discussão vem sendo feita também pelos pesquisadores no campo do direito, né? Porque os juristas estão muito preocupados com essa questão, né? Aí, esse autor aqui, que é da área do direito, Capone, ele vem apontando alguns prejuízos gerados pela lei de estágio para o campo do direito do trabalho. Ele diz assim, uma grande questão é o desemprego. Por que o desemprego? Porque lá, vou dar o caso lá de Ponta Grossa, se há a possibilidade de contratar 600 estagiários, não estou dizendo que eles contratam, mas há a possibilidade de 600 estagiários, então, que podem desempenhar funções do trabalhador, então são 600 trabalhadores que estão desempregados. Né? Então, esse é um problema aí quando a lei de estágio é utilizada para burlar o direito do trabalho. Né? Em vez de contratar o trabalhador, eu contrato um estagiário. Então, esse vai ser um problema, o desemprego. Então, a supressão dos postos de trabalho formais com a contratação de estagiários que não passam de mão de obra barata e que exercem as mesmas atividades de um obreiro, né, de um trabalhador, regido pela CLT, com a vantagem de não ter de pagar os pesados encargos sociais àqueles. Então, o desemprego causado pela supressão dos postos de trabalho formais gera também a violência e a criminalidade. Porque esse autor aqui ele vai discutir o estágio não obrigatório em várias áreas. Ele vai dizer, então, se estão contratando tantos estagiários, isso gera o desemprego acaba contribuindo também para a criminalidade, né, para a violência, porque o emprego, hoje, quando eu vinha para cá, até conversava com o motorista, né, questão de violência no país. Para você mesmo, para um pai de família que não tem nenhum viés, vamos dizer assim, nenhum intuito criminoso, né, se ele está desempregado, não tem como dar de comer os seus filhos, ele vai achar uma estratégia. Né? E, muitas vezes, a saída é a criminalidade. Né? Você não tem apoio familiar, enfim, não tem de onde tirar, e não tem emprego de forma alguma, e os filhos estão chorando em casa, lá, que estão com fome. Alguma estratégia essa pessoa vai utilizar. E esse autor ele vem apontando justamente isso, que a lei de estágio colabora também para a criminalidade e para a violência. E também para a diminuição das contribuições sociais ao INSS e prejuízo para a Previdência Social num todo. Veja, se nós somarmos, aí eu sei que a Michele vai trazer uns dados, né, de contratação de estagiários, eu vou mostrar para vocês os dados lá da UEPG. O número de trabalhadores que poderiam ser contratados nesses postos de trabalho, não estou dizendo que não teria que contratar estagiário, porque o estagiário é o aprendiz. Entende? Tinha que ter o profissional habilitado mais o estagiário. É essa a questão que a gente vem debatendo, porque às vezes eu fico com medo de ficar criticando, dizendo, não, a professora está sendo contra o estágio não obrigatório. Eu não estou sendo contra. Eu estou sendo contra a burla do estágio não obrigatório. A exploração dos estagiários. Na verdade, é essa a questão. E isso vai acarretar também lá na Previdência Social, porque não tem contribuição, o estagiário está lá, ele não contribui. Nós estamos numa discussão bastante grande de reforma da Previdência, não tem um rombo na Previdência, mas tem várias questões que precisam ser pensadas aí para se pensar também a reforma da Previdência. Né? Que essa é uma das questões muito pequena, uma parcela muito pequena, mas que precisa vir para o debate. Então, a lei do estágio, né, segundo Capone, demonstra sua face flexibilizadora, quando a parte concedente celebra a contratação de estagiários sem observância dos requisitos lá do artigo 3º, que é o aluno estar frequentando, matriculado, frequentando, ter uma pessoa que supervisione o trabalho e tudo mais, o próprio termo de compromisso, que são as questões lá que nós trabalhamos no início. Né? Então, ao fraudar a lei, estará a parte concedente desvirtuando a real finalidade didático-pedagógica.
Porque o objetivo é que o estudante aprenda no campo de estágio. E não que ele desenvolva atividades do trabalhador, que ele vá lá aprender para que ele seja um trabalhador melhor. É essa a questão. E não que ele assuma funções do trabalhador. Então, contratar, estou quase terminando essa parte, que já vou mostrar os dados bem rapidinho. Contratar estagiários só com o fito de faltar a legislação é precarizar as relações de emprego e retirar dos trabalhadores os postos formais de trabalho, contribuindo para o aumento do desemprego, da violência e das desigualdades, além de alijar os obreiros de seus direitos sociais consagrados na Carta Federal e na consolidação das leis do trabalho. Na verdade, é uma forma de burlar o próprio direito de um possível trabalhador, lá o estagiário que poderia ser contratado como trabalhador e ter todos os direitos trabalhistas. Então, se ele está desempenhando uma atividade de um trabalhador, ele poderia ser contratado como um trabalhador. E ter direito a férias, um terço de férias, contribuir para a Previdência e tudo mais. Aí, para mostrar para vocês, enfim, como que está essa situação, a gente tem trabalhado, eu trouxe dados, na verdade, esses dados aqui. São dados de uma orientanda minha, de iniciação científica, que buscou os dados do curso de pedagogia em Ponta Grossa. E nós trabalhamos, então, fizemos pesquisa no ano de 2014 e 2015, no ano de 2014, com 276 acadêmicos, e no 2015, 271, justamente para observar desse universo de alunos, quantos realizam o estágio não obrigatório e quantos estariam na rede municipal, porque o nosso foco lá foi a rede municipal. Então, desse total aqui, 239 alunos do curso de pedagogia da UEPG realizavam um estágio não obrigatório nesses 2 anos. Realizaram um estágio não obrigatório nos anos de 2014 e 2015. Desse total de alunos, 73 em 2014 e 71 em 2015 realizaram na rede municipal. Os outros realizaram em escolas particulares, em outros espaços. Nós focamos a nossa discussão aqui. Então, esses outros em outras instituições. Quais são as razões? É aí que pega a nossa questão. Por que o estudante do curso de licenciatura em pedagogia vai procurar o estágio não obrigatório? E daí nós perguntamos para os alunos as razões para a realização do estágio. E daí a grande questão dos 73 em 2014, que 61%, a bolsa. 71% dos alunos buscam estágio porque eles precisam ter algum ganho durante o curso. Porque a família não consegue manter, porque, por mais que a instituição seja pública, tem muitos gastos, tem transporte, tem várias questões, mesmo que não compre livro, mas tem o xerox. A cópia que tem que tirar, enfim. Então, tem custos. E se não tiver, muitos desses alunos aqui, se não tiver a bolsa, eles não conseguem se manter no curso. Então, uma grande questão é a bolsa. Daí, aqui, 19% declararam que é porque queriam aprender, e esses 19% é porque queriam aprender, mas também precisavam da bolsa. No ano de 2015, que daí os alunos já conheciam a nossa pesquisa, eles mudaram um pouquinho a resposta. 21% disseram que era por causa da bolsa. Mas, olha, por conta da aprendizagem, 7%. Porque daí eles migraram aqui, é bolsa e é aprendizagem. Então, porque daí eles já conheciam a nossa pesquisa. Não, eu quero aprender no campo de estágio, mas eu preciso da bolsa. Então, é as duas coisas. Mas o que a gente percebeu ao longo da pesquisa é que a bolsa é determinante. E, no caso, lá em Ponta Grossa, o valor da bolsa é um valor considerável. No ano de 2015, era R$ 880 a bolsa. Então, o valor era considerável. Então, você recebeu R$ 800 por uma bolsa de estágio, que era quase o mesmo valor do salário de um professor em Ponta Grossa. Quase o mesmo valor. Só que o professor tem encargos sociais.
E o contrato do professor, para ganhar mais ou menos isso, era só de 20 horas semanais. O estagiário trabalha 30. 50% a mais. Né? Então, que tem essa questão. As atividades desenvolvidas pelos estagiários. O que eles faziam na escola? Os que estavam na escola. Né? Então, opa, deixa eu voltar aqui. Então, o que nós observamos? Grande parte trabalhavam como tutor de aluno especial, por conta da inclusão, da política da inclusão. Né? Então, nós tínhamos, e a grande maioria desses alunos eram do primeiro ano do curso de pedagogia. Aluno que não tinha tido nenhum fundamento de educação inclusiva, estavam trabalhando como tutores de alunos especiais nas escolas. E assumindo funções sem nenhum tipo de supervisão dentro da escola com um profissional habilitado. E a legislação diz atendimento educacional especializado. Que atendimento educacional especializado o poder público está oferecendo para essas crianças quando contrata um estudante de primeiro ano que muitas vezes não tinha nem frequentado o curso. Né? Que tem uma outra questão aí, uma discussão da ação pública mesmo, que está posta. Auxiliar de sala, aqueles que ficam junto com o professor. Muitos não, um número considerável de alunos que estavam substituindo o professor, que estavam atuando como professores. Né? E outros que desempenhavam aqui as duas funções, tanto tutor quanto auxiliar de sala. Né? Além de atender o aluno especial, ainda ajudava o professor em sala de aula. Né? Que é grande, que eu sei que isso está posto aí em várias realidades. Então, a gente tem observado, na verdade, que a problemática do estágio não obrigatório é muito forte. Né? E daí a nossa questão de que forma isso colabora ou não no processo formativo. Porque daí o aluno fica lá no campo de estágio 30 horas, 6 horas diárias, alguns mais, que às vezes os alunos omitem também da instituição, que está ficando mais, está ficando 8 horas. Né? E acaba acarretando num problema que os alunos não conseguem acompanhar o curso, as discussões do curso. Daí é um problema na formação. Esse estágio reflete na própria formação do aluno. Né? Então, agora, só para nós fecharmos, depois a gente pode discutir melhor essas questões. Né? Então, algumas considerações. A exploração dos trabalhadores ultrapassa as paredes das fábricas e se expande em todos os espaços em que a força humana se faz necessária. No campo educacional, essa lógica é reafirmada tanto em relação ao trabalho do professor, quanto nas atividades desenvolvidas por estudantes que se submetem a contratos de estágio não obrigatório. Por meio de contratos de estágio não obrigatório, os estudantes conseguem garantir sua manutenção no curso de formação, que isso são as conclusões que nós chegamos a partir da nossa pesquisa lá. E, no entanto, as atividades por eles desenvolvidas fogem à lógica de um processo formativo, visto que as atribuições são as mesmas de um profissional habilitado. Não é só uma atividade que vai ser supervisionada pelo profissional habilitado. Ele assume as funções. E ele é cobrado no contexto do campo de estágio, para que ele desempenhe bem essas funções. A modalidade de estágio não obrigatório, então, tem assumido, sob o manto da legalidade, né, porque é legal, está previsto na lei, tem termo de compromisso e tudo mais, mas tem assumido, enfim, características de relação de trabalho. Pois, ao se fundamentar em um contrato de estágio entre estudantes e parte concedente, se assemelha às relações trabalhistas, mesmo que assim não seja considerada. Essa lógica é perversa, expõe e legaliza a exploração de estudantes oriundos da classe trabalhadora em prol dos interesses econômicos e financeiros que orientam a atual forma de sociabilidade. Então, o que a gente tem tentado denunciar, na verdade, é como os estudantes têm sido explorados. Né? Explorados como trabalhadores, numa lógica de exploração trabalhista, né? E sem nenhum direito assegurado. Né? Então, a gente tem tentado trazer essa discussão. Né? Então, só para finalizar aqui, né, o que eu utilizei é a lei, enfim, do estágio. Né? Isso, aqui, esse autor aqui, que é um texto da Revista dos Tribunais,
Tá? A fraude à lei de estágio é a flexibilização do direito do trabalho. Tem outros autores que trabalham essa questão do campo do direito. E essa aqui é a minha orientanda de iniciação científica, a Sandra Demichinski, que fez toda a pesquisa, na verdade, a pesquisa, a coleta de dados, enfim. Né? Ela realizou lá, até a Michele foi banca dela de TCC o ano passado, lá na UEPG, e nós escrevemos um texto a partir dos dados, um estágio não obrigatório na formação de professores, entre o processo formativo e a exploração da força de trabalho. Que esse texto eu coloquei aqui no prelo, porque ele está no periódico em processo de avaliação para publicação. Né? Então, não posso ainda colocar, que a gente nunca tem certeza se ele vai ser publicado. Né? Mas ele está, enfim, em processo de avaliação, por isso que eu coloquei no prelo. Mas é um texto que a gente vai estar tentando aí publicar com esses dados, com essas reflexões teóricas a respeito do estágio não obrigatório. Acho que é isso, depois a gente abre para discussão. Sei que a Michele vai apresentar outros dados. Né? Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Né? A gente agradece a presença de vocês nesse segundo dia de evento e contextualizar um pouquinho o porquê desse tema, né? Porquê dessa mesa hoje, com o tema do nosso evento, a questão das políticas de gestão educacional, como que essas novas legislações interferem na formação do pedagogo. Eu já venho trabalhando com a professora Simone, me aproximei bastante do grupo de pesquisa do qual ela faz parte em Ponta Grossa, né? Ela me ajudou bastante, inclusive, na pesquisa de pós-doutorado, que foi sobre valorização docente. E, a partir dessa pesquisa de valorização docente nas redes municipais, mas não só isso, a partir também de denúncias dos nossos próprios alunos do curso, né, denúncias, alunos que comentam, professora, como que é isso? Eu estou fazendo atividades diferentes, e pensando até nas demandas dos alunos, pensamos em organizar essa mesa. E nada melhor que a Simone, como ela disse que a bibliografia é escassa, realmente, mas eu acredito que a Simone tem uma contribuição bem importante, sendo da área do direito e sendo também tendo formação em pedagogia, alguns elementos do direito trabalhista, fazendo essa interface, ela consegue fazer nas discussões que ela está propondo. Então, a ideia dessa mesa nasceu tanto das discussões que estamos fazendo no âmbito das pesquisas, no grupo, mas também pelas demandas e pelas questões que os próprios alunos levantam em sala de aula. Então, eu preparei aqui uma... Não vou apresentar como a Simone, porque ela já fez essa observação, mas eu quero apresentar aqui alguns dados da Unicentro, né, os dados especificamente do curso de Pedagogia Irati Prudentópolis. A Simone falou bem que, na verdade, nós não estamos aqui para dizer que o estágio não obrigatório não deva existir. Né? Nós estamos aqui para questionar a forma como o estágio não obrigatório está sendo realizado, especialmente nas redes municipais. Então, a gente, claro, entende. Eu, como aluna na pedagogia, como aluna do magistério, também fiz estágio não obrigatório. Já naquele momento já tinha o CIE, que é a empresa que mais contrata, né? Nós sabemos que esses valores de bolsa são pequenos, eu vou mostrar ali também como se constitui na região, e nós entendemos da importância dessa bolsa para os alunos estarem na universidade. Pagar a van, que vem de outro município para cá, o transporte, a alimentação, enfim. Nós não estamos questionando esta questão, mas estamos questionando a forma como esse estágio está sendo organizado. Então, eu fui buscar alguns dados, então, para dizer também que eu estou orientando no mestrado a Maria Letícia, e ela está desenvolvendo a dissertação dela sobre o estágio não obrigatório na microrregião de Irati. Irati, Rebouças, Malé e Rio Azul, né? Que são os municípios próximos aqui. Claro que a gente deveria expandir, mas aí, como a Simone falou, né? A ideia é que a gente consiga, na iniciação científica, eu tenho algumas alunas também do segundo ano lá de Prudentópolis que estão fazendo o projeto neste campo problemático, então a gente espera aumentar o número de pesquisas. Para entender um pouco quem são os alunos da licenciatura, e especialmente da pedagogia, que
estão em famílias que ganham até 3 salários mínimos. Então, naquele número que a gente observa, o maior número dos estudantes estão na composição de até 3 salários mínimos, de 3 a 10, de 11 a 20, enfim. Então, a gente pode observar ali, né, que 41% dos estudantes de pedagogia, 41,9% dos estudantes convivem, né, estão em famílias com renda até 3 salários mínimos. Então, a gente sabe que é uma dificuldade chegar até a universidade, é uma dificuldade entrar numa universidade pública, se manter e conseguir concluir o curso. Muitos aqui fazem inúmeros sacrifícios, como eu também fiz, e muitos dos nossos colegas que vão combinando trabalho e estudo. Essa é a realidade dos alunos da pedagogia. E dos cursos de licenciatura, de um modo geral, a gente percebe ali uma porcentagem de 38%. Então, a gente percebe que os alunos dos cursos de licenciatura, eles necessitam desse, como a Simone colocou, necessitam dessa bolsa para a sua manutenção no curso. Mas algo nos assusta muito, especialmente na nossa região aqui. Como que eu vim, assim, como eu tenho conhecimento dessas questões? Nessa pesquisa que realizamos nos 35 municípios sobre plano de carreira dos professores, então foi a professora Simone, que eu citei até na minha apresentação agora no início de outubro, que ela fez o levantamento nos 399 municípios do Paraná, em relação à questão do plano de carreira. Estudando o plano de carreira, a gente percebeu vários elementos, que eu também quero trazer aqui. Mas um elemento que chama a atenção foi um pronunciamento aqui da secretária municipal de Educação de Irati, publicado no dia 3 de fevereiro de 2017, no jornal Centro-Sul. Então, ela diz o seguinte, no início deste ano letivo, que o maior desafio agora é a falta de professores que nós estamos completando com estagiários do curso de pedagogia, algumas licenciaturas e do magistério. Terminou o ano de 2016, eram 140 professores estagiários. Sinalizo pelo termo, professores estagiários, né? São estagiários, ainda não, né? Está se denominando já como professores. Hoje nós estamos em uns 80, estamos em remanejamento. Estamos ajeitando a situação e contratando estagiários, mas estagiários são sempre professores que estão auxiliando. Eles não podem ser regente, né? Então, essa foi uma fala publicada, mas o que a gente percebe, né? O que a gente percebe é isso que a Simone colocou, que, por vezes, os alunos, eles não vão questionar, porque eles precisam daquela bolsa, o professor, ele substitui o professor, fica, muitas vezes, sem o apoio, sem a supervisão do professor em sala de aula, e muitos têm medo até de dizer que estão realizando esse tipo de atividade por conta de que, caso real na nossa universidade, uma aluna que foi questionar simplesmente o quê? Perdeu o estágio. Se você não quer, tem o exército de reserva para substituí-los, né? De diversos cursos, de diversas instituições, seja elas públicas ou privadas. Então, isso é uma questão bem grave. Na pesquisa que nós realizamos, nós verificamos em toda a região, ali nos 21 municípios da região sudeste, os editais de concurso. Então, a Simone assinalou bem essa questão. Ela coloca, essas vagas, esses postos, né, poderiam estar sendo, então, assumidos por professores concursados, por professores contratados para tal função. A gente observa que os concursos estão cada vez mais escassos. Se vocês perceberem ali, 2014, 2012, nós estamos em 2017. Então, nós temos municípios que já faz 5 anos que não tem concurso público. Então, isso indica, a minha pergunta que fica é, quem está substituindo os professores que pedem exoneração, por quê? Por diversos motivos, né? Tem abandono, doença, professores que se aposentam, né? E que morrem, como diz a Simone, coloca aqui,
que precisam, de fato, ter novas vagas e novas pessoas entrando. Esse novo fôlego ele não está ocorrendo, porque os concursos eles estão escassos, especialmente nas redes municipais. E agora, com a PEC do congelamento, aprovada em dezembro do ano passado, os municípios e estados têm respaldo legal para não realizar concurso público. No estado do Paraná, já foi aprovado na Assembleia Legislativa 2 anos nas universidades sem concurso público. Nas redes municipais, também isso a gente está percebendo claramente pelo levantamento, né? Então, não vou ler ali todos os editais, depois podemos passar os dados. E ali também não é só concurso público. Nós estamos percebendo também que nas redes municipais tem a questão dos processos seletivos simplificados em alguns municípios. Bom, não vou trazer todos esses aspectos que a Simone já apontou, né, em relação ao estágio. E a questão ali, eu só quero assinalar essa questão da quantidade, né, porque chama muito atenção isso em relação a esse cálculo, né? Quando eu conversei com uma pessoa da Secretaria de Educação, já há algum tempo, então é um número total. Então, isso que a Simone coloca é pelo número dos profissionais da escola, ou eles somam isso? Então, essa contagem está um pouco complicada. Bom, vamos pensar um pouco em relação a esses pontos para discussão. Nós estamos entendendo que a valorização docente, falando um pouco sobre valorização docente, ela não trata só quando o professor está fora já da universidade, quando ele está formado. A valorização docente ela também inicia já na formação inicial, né? Então, pensando nessa formação inicial, um dado que chama atenção, também como ponta grossa, como a Simone relatou, é um número alto de estagiários com funções que, por vezes, são divergentes daquilo que aprendem em seus cursos de formação. Ou, muitas vezes, nem aprendem, como a Simone colocou. São matriculados, estão no primeiro ano e precisam assumir. Tanto é que, trabalhando com pesquisa no segundo ano, a gente percebe que muitos alunos, Simone, até querem fazer pesquisa para entender essa questão do atendimento educacional especializado, porque eles estão precisando realizar essas atividades e eles não têm elementos para isso, porque também não estão ainda, não foi trabalhado dentro do currículo essa questão. Então, é muito complicado. Por isso que eu penso que o espaço formativo do estágio não obrigatório é muito complicado, da forma como ele se caracteriza hoje. No nosso curso, especificamente, de pedagogia, nossos acadêmicos lançam mão desse instrumento para conseguir realizar a graduação, e um grande número deles atuam nas escolas, nas redes municipais que compõem o núcleo de educação de Irati, além de outros espaços e demandas administrativas da própria universidade. Então, aqui na universidade, nós também sabemos que, assim como não tem concurso para professor, também não tem concurso para agente universitário. Então, as universidades estão resolvendo, não só a Unicentro, como o EPG, as outras estaduais, estão resolvendo as suas demandas administrativas com contratação de estagiários dos próprios alunos da universidade. E uma problemática também, que a Simone já assinalou, é a questão do acompanhamento. Então, por um período curto, eu assumi a coordenação lá da extensão em Prudentópolis e tinha que assinar, assim como a professora Neuci, assinar esses contratos, né? E me preocupava, ficava pensando muito, ainda não tinha muita leitura sobre isso, fui buscar e me preocupava muito no que estava descrito naquele contrato e o que a gente está assinando. De fato, como a Simone colocou, a instituição formadora tem a responsabilidade, por outro lado, ela não tem como assumir um número alto de acompanhamentos de estágio. Porém, algo precisa ser feito em relação a isso. Estávamos discutindo isso dentro do grupo e uma professora que participa do nosso grupo mencionou que, no evento do Fineduca, uma universidade em Goiás fez o seguinte: a chefia do departamento, junto com os professores, se negou a assinar alguns contratos para pressionar a Secretaria de Educação a rever as ações que os estagiários estavam fazendo nas escolas. Então, foi uma forma também que o departamento, a universidade pensou. É claro que somos em poucos, então a gente não estou aqui
justificando, mas estou expondo a realidade da universidade para poder acompanhar esses estágios. Bom, então, quem são nossos alunos da pedagogia? Então, nós estamos aí, gente, na verdade, junto com o Centro Acadêmico também, nós já levantamos essa problemática e pretendemos nos organizar nesse sentido, mas a gente está buscando informações para saber quem são vocês, quem são os alunos que fazem o curso de pedagogia em Irati e em Prudentópolis. Bom, a média de idade dos nossos acadêmicos, só para a gente ter uma ideia em relação ao trabalho, né? Então, vocês podem observar que de 21 a 25 e de 19 a 20 são o número maior dos nossos estudantes, né? 45 a 50, e vem lá as idades. A média, né, de maior destaque é de 19 a 25 anos. Claro que também temos outras faixas etárias, mas o que predomina é essa. Bom, os nossos alunos trabalham, e aí eu entro na discussão também que a Simone coloca. Quando eles estão colocando ali trabalho, está se entendendo também... Deixa eu ir para cá. Como que é a luzinha mesmo? Em qual? Primeiro, né? Tá, isso. Bom... Isso aí. Então, assim, trabalho em educação. 40% dos nossos estudantes trabalham em educação. Trabalho em outra área, 36%. Não trabalho, 23%. Então, a gente percebe que os nossos alunos são alunos que precisam, seja de um salário como trabalhador, seja a bolsa como estagiário. Mas eles precisam estar trabalhando para poder se manter no curso. Essa é a realidade. Bom, nós fizemos também, como a Simone, uma pergunta, né? Porque nós estamos aí levantando dados para a dissertação da Maria Letícia e também no próprio grupo. Percentual de estudantes que realizam estágio não obrigatório. Então, naquele momento, dos questionários que a gente conseguiu levantar, então, ali, 61 não realizam, 35 realizam e 3 já realizaram. E a gente também pergunta se, como a Simone colocou, nós, diferente, não perguntamos a atividade, mas perguntamos se a atividade está condizente com o que está escrito no acordado dentro do contrato, né? Então, muitos falaram que não, né? Grande parte, e que, de fato, tem uma responsabilidade dentro do contrato, mas que, na prática, eles desenvolvem atividades bem diferentes do que estão descritas no contrato. Tanto que, conversando com alguns alunos, especialmente de Prudentópolis, a gente olhando os contratos, não, professor, não faço nada disso, estou fazendo outras coisas, limpeza, por exemplo, né? Acompanhamento de alunos com necessidades especiais, sem ter a formação para isso, porque eu, mesmo sendo professora, ter passado por pedagogia e estudado algumas questões específicas da área de educação especial, não tenho conhecimento para isso, então é um risco grande também. Quem se responsabiliza caso ocorra, né, com uma criança, um acidente, ou vai acontecer uma situação ali de primeiros socorros que eu também não sei como atender. Então, é uma questão bastante problemática. Bom, no campus de Irati, os alunos que cursam a pedagogia aqui em Irati, nós fizemos um levantamento mais recente para confirmar aquele dado que foi coletado anteriormente. Então, já nas semanas anteriores, eu pedi que as alunas de cada turma também me ajudassem nesse levantamento, e a Maria Letícia foi junto às salas, e aí a gente observou que 63% dos nossos estudantes do campus de Irati realizam estágio não obrigatório. 36% não realizam e 2% já realizaram. Então, a gente percebe que grande parte dos nossos estudantes estão atuando com estágio não obrigatório. Bom, diferentemente do valor da bolsa que vocês fizeram de Ponta Grossa, a região de Irati, o valor de bolsa é um pouco diferente, mas nós temos algumas discrepâncias, uns valores altos que vocês vão ver em municípios próximos aqui. No caso de Irati, apareceu vários valores e a gente foi colocando ali, mas 6 horas para a educação infantil, os alunos responderam que R$ 550. Anos iniciais, 4 horas, R$ 410. Rebolsas, R$ 600.
Fernandes Pinheiro, 1.100. Imbituva, 6 horas, 730. Malé, no CRAS, tem alunos que atuam no CRAS também, 580. E nos anos iniciais, no CRAS, na educação infantil, 430, no CRAS, 580. Rio Azul, 6 horas, R$600, 4 horas, R$400. Palmeira, que também nós temos alunos, né, dessa cidade, educação infantil e anos iniciais, 850 para 6 horas. Educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental escola, 590. Teixeira Soares, 6 horas, 937. Educação infantil, 937. Então, vocês percebem que há bastante diferença em relação a isso. Os municípios de Teixeira, Soares e Fernandes Pinheiro são menores, e a gente está tentando também averiguar alguns elementos, né, conversando com os alunos. É também nesses municípios que acontecem outros tipos de contratação, como, por exemplo, o programa Mais Educação, né, que contrata estagiário. Então, tem várias situações de contratação de estagiário nesses municípios. Bom, aqui, isso. E aí nós temos alunos que colocaram os valores de bolsa, mas não informaram os municípios, que a gente vai melhorar esse levantamento aí. Mas a média, a gente, em torno de R$500, fazendo uma média, né? Depois Maria Letícia fez umas planilhas em Excel também, mas a média é nesse valor aí de R$500 os estágios que estão sendo realizados aqui na região. Bom, grande parte desses alunos, então, nós também perguntamos, ainda falando de Irati, em que município que atuam esses nossos alunos. Então, 43% estão atuando em Irati, é o maior número, né? Até porque é um município maior, e depois, na sequência, nós temos os outros municípios, 24%, 5%, Irati, Imbituva, Rebouças, Malé, Teixeira Soares, Fernandes Pinheiro e Rio Azul. Então, depois também posso passar esses dados para vocês. Significa que os nossos alunos que são atendidos, eles não moram só em Irati, eles vêm de outros municípios e, à noite, vêm estudar e, durante o dia, atuam com estágio não obrigatório. Então, fazendo um comparativo de bolsas ali, a gente percebe aquele valor alto ali, Fernandes Pinheiro, eu vou dar uma investigada também sobre isso, deve ter algum ponto ali que não sei, né? Teixeira Soares, 937, Imbituva, 745, Palmeira, 720, Rebouças, Médici, 600. Cidades não informadas, nós colocamos em torno de 533, Malé, 505, Rio Azul, 500, Irati, um dos menores, né? 400, na média de 488. Né? Então, esses são os números. Vamos falar de Prudentópolis agora. Então, nós temos aqui os nossos alunos de Prudentópolis. Os nossos alunos que cursam a pedagogia, 51% já realizaram e 49% estão realizando. Ou seja, praticamente 100%, né, 100% dos nossos alunos em Prudentópolis estão atuando com o estágio não obrigatório. Qual é a predominância? Em que município? Então, ali predomina Prudentópolis, com 92%, e Guamiranga, com 8%, pelo levantamento que fizemos. O número de estagiários distribuídos por instituição de ensino. Isso que a Simone colocou, por que a nossa ênfase na rede municipal? Porque é justamente pelo levantamento realizado, por isso que vamos focar nos nossos estudos na rede municipal, o maior número dos nossos alunos estão atuando nas redes municipais. Então, veja, 54 privadas, né? 3 municipal, enfim, e outros privados. Então, grande parte ali está atuando na rede municipal. Isso nos leva ao seguinte questionamento. Esses mesmos alunos vão terminar o curso de pedagogia. Continuam morando no mesmo município.
Ao terminar o curso, não tem trabalho. Aí vem outros alunos que vão continuando esse ciclo de formação. Esses novos alunos vão assumindo esses postos que foram deixados pelos outros e assim sucessivamente. O quadro mostrado anteriormente demonstra que não está tendo concurso público. Então, os nossos alunos, por vezes, é um outro levantamento feito também, que os egressos do curso de pedagogia estão tendo que atuar em outras áreas diferentes da área da educação para poder sobreviver.